É um prazer inenarrável estar aqui nessa tarde hoje para bater um papo, para conversar com alguém de quem eu sou fã, de quem eu tenho grande admiração, não só minha, como uma boa parte da população da nossa região. E ele está aqui com toda humildade para bater esse papo no Renata Sanches Podcast. Recebo com muita alegria ele, que é o maior comunicador da região, o Jota Silva. Seja bem-vindo, Jota. Bom, primeiramente eu agradeço pelas palavras aí, o maior comunicador da região. Muito obrigado. É a verdade. E que satisfação estar aqui no estúdio da Renata, olha aí, Renata Sanches Podcast, né? E está inaugurando hoje, é isso, esse estúdio? Exatamente. Hoje nós estamos inaugurando esse estúdio e você é o convidado de honra. Você é o nosso primeiro convidado. Fico então, feliz. isso me traz uma satisfação pessoal imensa e saber que depois minha mãe vai poder assistir, depois será disponibilizado, assim como a minha mãe é sua fã, tem muitas fãs, né? Na nossa região noroeste aqui, você alcança pessoas que você nem imagina com o seu programa e de vez em quando você me recebe lá com muito carinho e eu sou muito grata a você, Jota Silva. Muito obrigado pelas palavras, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Inclusive, quando a gente faz o que a gente gosta, né? Tem aquele velho ditado que fala, enquanto descansa, carrega pedra. Não tem nada a ver. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, não importa se é feriado, se é domingo, se é de noite, se é de dia, não é verdade? É verdade, o trabalho dignifica o homem. Exatamente. E nós só temos a agradecer você pela sua disponibilidade. Sabemos que o seu tempo é sempre corrido, porque você tem vários compromissos, né? Faz parte de vários projetos sociais e você deixou o seu tempo para vir aqui enaltecer o nosso podcast, que será, Jota, o podcast número 1 do seu coração. Opa, muito obrigado, muito obrigado. Falando de tempo, doutora, a doutora me faz ver que é o seguinte, que o tempo, ele é muito precioso na vida da gente. Mas quem faz o tempo é a gente. Gente que faz o tempo. Eu tenho ouvido muito, até comento no programa, né? Você fala, olha, eu não passei lá porque não tem tempo. Fala, mas você não foi na minha casa, esqueceu de mim. Então, a correria, eu não tenho tempo. Isso aí como se diz, é uma desculpa, é uma justificativa que não me convence. Sim. Porque na realidade, quando se quer, quando se tem interesse, com certeza absoluta, a gente dá um jeitinho e a gente conquista esse tempo. Não tenho dúvida disso, porque quem faz o tempo é a gente. Jota, né? Cada vez que você se expressa é um aprendizado para quem está ouvindo. Então você tem um dom. Esse dom começou quando na sua vida? De quando você era criança? Quando você percebeu que você tinha o dom da comunicação? Quando eu era pequeno, minha mãe me deu um tapa na bunda, eu nunca esqueço disso. Aí eu comecei a chorar. O meu choro era mais agudo? Mais grave. Grave. Ele era mais grave. Eu me lembro, é lógico, eu não lembro, mas me falaram isso. Quando eu comecei a chorar, minha mãe até levou um susto, né? Falei, que isso? Será que é gente? Mais ou menos foi dessa forma, né? E quando eu era criança também, né? Porque eu comecei a escutar rádio, TV, esses negócios todos, né? Apesar que quando eu nasci televisão, nem se falava em televisão. Era raro, era só né, milionário Jota? que tinha televisão. Sim. Em Colorado, eu acho que em Colorado tinha 2 ou 3 televisão, né? Sim. Mas foi mais ou menos assim. Eu sempre... Diz que o dom é um presente de Deus. Deus me deu esse presente, que é o presente da comunicação. E a voz entonada, parece que você já nasceu pronto para o negócio, Jota. Como é que é essa questão dessa entonação, dessa voz inconfundível que você tem e conquista, assim, cada vez mais uma legião de pessoas, legião de fãs? Olha, veja bem, a voz por si própria, né? Como eu disse, né? Deus, muitas vezes a gente pede algo para Deus e Deus coloca a gente 10 vezes na fila, entendeu? E eu me lembro que ainda muito jovem, tinha 2 coisas que eu não gostava de mim, tá? 2 coisas que eu detestava, entendeu? Que era a voz
Era verdade, que era a voz e a bunda. Eu não gostava, sabe por quê? Porque quando eu era pequeno, eu brigava com as minhas irmãs, elas me chamavam de Tanajura. Falei, mas não sei por que me chamam Tanajura. E eles falavam que eu não sei se era defeito, se era qualidade, mas a bunda meia pra lá, mais pra lá do que pra cá. E eu falava grosso. Então eu tinha um apelido, Tanajura e Bizorrão. Por que Bizorrão? Bizorrão porque falava grosso, né? Falava grosso. E eram duas coisas que eu não me sentia bem. Sim. Com 18 anos, mais ou menos, eu entrei trabalhar no Bradesco e eu entrei meio ressabiado. As pessoas não podiam olhar para mim, eu falava, eu acho que tá querendo me tirar, porque não é possível, né? E quando eu conversava, as pessoas ficavam meio assim. Então aquilo para mim, eu era assim meio traumatizado, você entendeu? E até que um dia alguém chegou e falou assim, olha, se você é traumatizado com a tua voz, procura então fazer um trabalho de marketing em cima da tua voz, né? Lapida e joga para o lado positivo. Foi então quando eu entrei na comunicação. Quer dizer, eu lapidei certinho a voz, deu certo com tudo, né? Quanto a outra parte lá, com o tempo, graças a Deus, foi modelando por si próprio. Sim, entendi, Jota. São histórias aqui nesse bate-papo que você vai puxar lá na sua memória e com certeza vai ser motivo de riso, de alegria, de tristeza. E é esse o objetivo aqui. Parabéns. Olha, o meu slogan é de bem com a vida, sorrindo para tudo que vê. Isso. Entendeu? Pegou. Eu acho assim, a vida, o sentido da vida é a felicidade, né? Eu sei que a verdadeira felicidade é ter Jesus Cristo vivo no coração. Você tendo Jesus Cristo vivo no coração, você teme ao Senhor e não tem nada a temer ao homem. Então, diante dessa situação, eu transformo qualquer tipo de tristeza, qualquer tipo de assunto, qualquer bate-papo em descontração. Porque o sentido da vida é esse. Quanto que você paga para chorar? O mesmo tanto que você paga para sorrir. Então, por que não sorrir? Por que não descontrair? Por que não mudar esse mundo? Transformar os espinhos em flores? Se nós temos essas condições, essa capacidade. Não é verdade? É uma lição atrás da outra, Jota, que você brota aí. Com certeza é uma lição atrás da outra. Jota, se te perguntassem, ou de repente já te fizeram essa pergunta. Jota, Deus, família e trabalho. Qual desses você priorizaria? Qual deles seria o primeiro lugar? Deus. É lógico, não tem dúvida, né? Porque Deus, ele é o criador de todas as coisas, principalmente do ser humano. Quando Deus fez o ser humano, foi a menina dos olhos de Deus. Sim. Tanto é que o ser humano tem o privilégio de ter o livre-arbítrio de pensar com a sua própria cabeça, enquanto os animais não têm esse privilégio, eles são predestinados. Entendeu? E quando Deus nos fez, o que ele diz? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus é o habitar natural nosso, e pediu para que nós o amássemos sobre todas as coisas, porque ele nos oferece o quê? Uma vida eterna. E a vida eterna não existe nesse planeta Terra. Então aqui é simplesmente uma passagem. Por isso que nós temos que o quê? Priorizar Deus a todo momento. A própria Bíblia diz isso, né? Isso. Você entra lá em Isaías 55:6, o que é que fala? Diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Quando se pode achar. E invocai-o enquanto está perto, enquanto nós podemos fazer isso. Nossa, Jota, que aprendizado aqui com você. Eu vou aprender muito hoje, eu tenho certeza disso. E agora, Jota, tem algumas perguntas aqui que foram feitas por internautas. E nós vamos conduzindo aqui, conversando, mas você pode, enfim, partir para outro tema sem problema nenhum, tá? Como é que você começou a sua carreira no rádio? Isso aconteceu mais ou menos lá para 1978, né? Quando eu era funcionário do Bradesco, e algumas pessoas diziam, né? Olha, você tem uma voz boa, você tem uma voz que tem condições, né? De ser um radialista, comunicador, um jornalista, assim, então. Como eu já tinha aquela vocação, gostava disso, né? Então eu comecei a me aprimorar quando eu tive a primeira oportunidade em Colorado, em 1978, trabalhando no Bradesco, e aos domingos eu fazia um programa de rádio chamado Domingo Melhor com João Silva, porque o meu nome é João Silva Santos. Domingo Melhor com João Silva, aos domingos. E ali eu peguei mais gosto ainda da coisa, pedi demissão do banco, foi aonde eu preferi ficar exclusivamente direcionado ao rádio. Sim, já vinha aquela questão
do dom, né? Que é algo natural para você. A questão da voz, da entonação. Então, para você, não foi algo muito difícil de decidir, porque era algo que você gostava. Sim, sem dúvida. Até porque antes também do rádio, a gente tinha uma vocação, eu já escrevia, né? Eu escrevia, eu compunhava, eu ficava debaixo do pé de manga que tinha lá em casa, eu pegava um cabo de vassoura com uma latinha de massa de tomate, dava umas furadinhas lá, e ali eu fazia como se eu fosse um radialista, imitando alguns radialistas que existiam no Brasil. Pode citar algum desses radialistas? Naquela época, na região de Maringá, tinha um tal de Inhoquinca, olha o nome, morreu já, né? Também puder, isso aqui faz 90 anos já. Inhoquincas, né? E eu esperava bastante também já em São Paulo, na Rádio Nacional de São Paulo, tinha Edgar de Souza. Zé Bétio veio bem depois, né? Que veio pela Record. Mas antes do Zé Bétio já tinha lá o Edgar de Souza, tinha o Carlos Alberto, né? E outros mais. Depois, com o tempo, na Record apareceu o tal de Zé Bétio, que revolucionou, né, a comunicação e foi um dos radialistas mais requisitados e mais famosos do Brasil. Sim, eu ouvia. Uma época da minha vida, meu pai ligava e eu ouvia o Zé Bétio. Então, eu tive essa referência, por isso eu perguntei para você. Sim. Zé Bétio foi um ícone do rádio, né? O Zé Bétio, ele uma referência para muitos e muitos radialistas, comunicadores, né? Então, esse Domingo com João da Silva, foi o seu primeiro programa? Domingo Melhor com João Silva. Foi o meu primeiro programa. O meu primeiro programa. Aos domingos, das 14 às 17 horas, 2-3 horas de programa. Sim. Me lembro, né? Isso foi em 1979. Tá. E quanto tempo depois você assumiu já um programa diário? Demorou bastante tempo? Como que foi? Não, depois de um ano e pouco, fui para Nova Esperança, na Rádio Sociedade, Nova Esperança. Aí eu já tinha como eu me dedicava somente ao rádio, eu já tinha um programa de rádio que começava às 8 e até o meio-dia. Todos os dias, um modo de dizer, de segunda a sexta-feira, o programa era também o programa J. Silva, né? Na época, me perdoe, o programa João Silva. Isso em 82, por aí, 81, 82, das 8 até o meio-dia na Rádio Sociedade de Nova Esperança. Então, cresceu o horário, cresceu o conhecimento e cresceu também a responsabilidade na comunicação. A questão da responsabilidade, você pode dizer se isso era um dos seus desafios? Quais eram os seus desafios ou qual era o maior desafio que você tinha nessa época que você enfrentou? Olha, um dos maiores desafios na minha vida é entender a vida, entender o mistério da vida, que com o passar do tempo eu acabei acreditando que por mais que você viva, você nunca vai entender o mistério da vida, porque não cabe a nós. O meu maior desafio no rádio foi as parcerias, né? As pessoas entender, aceitar a gente da forma em que a gente era, porque infelizmente no meio da comunicação existem as críticas construtivas, críticas destrutivas, e você tem que definir qual que você aceita, de que forma que você vai aceitar. Então o maior desafio justamente seria a incapacidade de outros que às vezes queriam puxar o tapete porque a tal fulana estaria despontando naquela profissão, que seria a profissão da comunicação. Então eu já passei por estas situações, a gente às vezes finge que não vê, mas a gente acaba vendo e acaba sentindo pena de pessoas que pensam dessa forma, que ao invés de crescer com a sua qualidade, o seu profissionalismo, a sua capacidade, então eles querem crescer através das costas dos outros, com maus pensamentos, puxando os tapetes de um e outros. Então, na comunicação, infelizmente, existe isso. É um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo se aparecer mais do que o outro, chama-se ostentação. Esse foi o maior desafio durante 45 anos que estou no meio da comunicação no rádio. Jota, seria aquele ditado que fala: prego que se destaca, leva martelada. Você levou muita martelada, não? Muitas. Só que aquele velho ditado, todas as pedras que me atiraram, eu não a devolvi, eu fui guardando. Quando de repente eu tive a minha ideia, falei, poxa vida, por que eu vou devolver essas pedras se eu posso juntá-las e num curto espaço de tempo construir a minha morada? Foi o que eu fiz, né? Então as pedras que me tacaram, eu construí a minha casinha.
Meu Deus do céu. Que lição, Jota. Mais uma lição. Ô, Jota, outra pergunta aqui, tá? De internauta. Qual é o seu programa favorito? Qual é o seu programa de rádio favorito que você apresentou? Ou que você apresenta? Não, eu... No rádio, na televisão, no jornal. Na televisão eu não fiz de tudo. No jornal também não fiz de tudo. Mas tive a felicidade de experimentar o que é ser um colunista, repórter colunista. Tive também a felicidade de apresentar programa de televisão. Mas nada se compara ao que eu realmente faço hoje, que é uma comunicação diferenciada, que é uma maneira diferente de poder levar a notícia precisa, com credibilidade, com transparência. Então, o que mais me chama a atenção, o que mais me faz eu fazer é o programa da forma em que eu faço hoje, das 8 até as 10, através da frequência 103.1 Interativa FM. A mais ouvida do Paraná, né, Jota? Esse é o slogan, né? E, na verdade, o seu programa, eu não sei se a Interativa é a mais ouvida do Paraná, mas eu falo que o seu programa ali, na nossa região noroeste, talvez seja o programa mais ouvido. A gente até comenta isso, doutor, pelo fato seguinte, porque é uma responsabilidade, nós estamos falando de responsabilidade. Para a gente abrir a boca, expressar qualquer tipo de palavra num microfone, principalmente num emissor de rádio, televisão, jornal ou coisa dessa natureza, a gente precisa ter a certeza. Eu, por exemplo, eu aprendi que eu não quero me ostentar no meio da comunicação. Certo? Porque a ostentação na comunicação leva muitas vezes a informação inverídica, você entendeu? No nosso caso, na Interativa FM, sempre é feita uma pesquisa. Nós temos empresas como Alvorada Pesquisa em Londrina, a PPE Brasil, que todos os anos eles fazem uma pesquisa, não só na cidade, como também na região e no estado. E as empresas têm, inclusive, mostrado os gráficos, né, das entrevistas, né? E sempre nos colocando. A Interativa FM, por exemplo, esse ano ela atingiu 76,42% mais ou menos né, de audiência em todo o noroeste do Paraná. O programa J. Silva chegou a 90? Foi uma coisa assim, 90,30%, a maior audiência também, o programa em si, entendeu? Então foi apontado pelas empresas de pesquisas, né? Jota, eu andei pesquisando um pouco sobre a sua vida. Lá vem coisa agora. E segura. Eu escutei aí uma conversa, né, de que você teria fugido de um circo. Como é que foi essa história, Jota? Onde que foi? Conta aí pra nós. Jota foge do circo. Na próxima vez eu não vou trazer vocês comigo não, viu? Seus língua preta. Língua preta também, viu? É uma das coisas, doutora, que eu me orgulho muito também, sabe? Na época era muito sofrido, mas o sofrimento transformou em experiência e hoje se transforma também em descontração. Realmente, na cidade de Colorado, uma vez, eu tinha 13 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, apareceu um circo lá, por nome, posso falar o nome? Pode, com apareceu certeza. Um circo lá por nome Circo Berlim, da família Robatini. E a gente que está no mundo da comunicação, tudo que é fantasioso, a gente acaba colocando assim em primeiro lugar, a ostentação. E uma das ostentações desse circo era o Globo da Morte. Certo. E esse circo é o seguinte, naquela oportunidade podia levar todo tipo de bichos, animais, tá, né? E muitos circos também, os circenses, os proprietários de circos, eles não mediam também as consequências de levar as pessoas da cidade, levar embora para trabalhar no circo. E esse circo Robatini, Circo Berlim, apareceu na cidade de Colorado. Certo. E eu sempre gostei de circo. À noite eu vendia pirulito, vendia refresco, e quando não tinha dinheiro eu varava, porque dificilmente ter dinheiro para assistir os espetáculos. Né? Já começava por aí. Era realidade. Já era realidade. E no circo tinha um menininho lá de 12 anos de idade que chamava muita atenção por ele ter uma motocicleta pequena, e ele fazia o Globo da Morte sozinho, ele fazia o Globo da Morte. Certo. E os irmãos dele, o pai dele, fazia com 4, 5 motocicletas dentro daquele Globo da Morte, né? Sim. Eu achei interessante aquilo. E aí eu recebi uma proposta do dono do circo lá, falou assim, se você for embora com nós... Você tinha circo, que idade? 13 anos, 12, 13 anos mais ou menos, né? Sim. Se você for embora com a gente, eu vou te ensinar você igual o meu filho. Meu filho tem 12 anos, quase a tua idade, você vê, ele faz o Globo da Morte. Então eu vou te ensinar também a
a girar no Globo da Morte e tal. Pô, aquilo lá cresceu, meu ego. Eu falei, não, eu vou embora. E eu quietinho. Falei, quando é que o circo vai embora? Daqui 3 dias. Meu Deus do céu. Foi daí, eu falei, tudo bem. Eu quietinho, sem comentar nada com ninguém. Tinha um amigo chamado Tartaruga. Lembra Tartaruga, né? Tartaruga. O nome do foi amigo. O único que eu falei que foi com o Tartaruga, um grande amigo meu. Uhum. Aí, parece que ele morreu. Fiquei sabendo há pouco tempo que ele morreu, Tartaruga. Aí, que Deus o tenha, que Deus o tenha. O Deus o tenha. Aí eu falei, Tartaruga, vamos embora com o circo? E ele topou na hora. Falou, vamos embora. Né? Mas calma, falei, vamos devagar com esse negócio aqui, o Andor, né? Aí, o Andor é de barro. Daí 3 dias, arrumei a minha mala e ele arrumou a malinha dele também. Não comentamos nada com ninguém. Aí o circo, a última viagem, o dono do circo falou assim, olha, nós não podemos levar vocês agora não, nós temos que levar vocês na última viagem. Sim. Hoje eu entendo o porquê. Naquele dia eu não entendia o porquê, né? Porque se levasse na primeira viagem, ia ficar restando do circo, e assim, os pais iam sentir a nossa falta né, ia nos encontrar. Nascendo na última viagem, o pai nem sabia para onde tinha ido o circo. Meu Deus. Foi desse jeito. Eu fui embora para o circo. Em que cidade que o circo foi, Jota? Olha, nós começamos aqui para a região do Mato Grosso. Sei que nós entramos aqui pro lado de Bataguaçu, Dourado, saímos em Nova Andradina, tá? E quando veio já estava lá no interior de São Paulo. E você ficou quanto tempo nessa jornada, nessa aventura? 1 ano e meio aproximadamente. Por quê? Porque no circo, veja bem, as pessoas... Ele prometeu uma coisa pra gente, mas o dono do circo ele não cumpriu nada daquilo que ele prometeu. Primeiro, no circo, a gente dormia no picadeiro. Meu Não era só eu, tinha outras pessoas. Dormia no picadeiro do circo. Então tinha de esperar o espetáculo terminar, depois que o espetáculo terminava, aí tinha de alojar todos os animais, depois desse serviço pronto, aí estendia lá um alona, um colchoadinho no picadeiro, e a gente dormia ali. Só que diante daqueles bichos, os animais, eu preferia dormir dentro do Globo da Morte. Porque eu falei, se esse animal escapar, ele vai comer todo mundo que tá lá no picadeiro. Não vai pensar Mas eu não vai vezes. pensar. E eu dormia dentro do Globo da Morte, certo? Certo. E aos domingos, geralmente, colocava um tomate de plástico no nariz, se pintava, quero trabalhar de palhaço, ajudando outro palhacinho lá, tal, e tudo bem. Nos dias de semana, eu vendia refresco, pirulito, nos arquibancados ali, certo? Muito sofrido. E no decorrer do dia de semana, eu ia para a cidade, né? Que o dono do circo pedia para a gente ir na cidade, ir nas quitandas, né? Nos hortifrutis lá, para poder... ver se tinha lá uma banana, uma maçã já passada, colocava num pacote para levar para os bichos. Tinha macaco, tinha leão, tinha urso, tinha girafa, tinha um monte de coisa ali, né? E aquelas bananas era para dar para os macacos. Entendi. Certo? Mas dentro daqueles macacos lá, nunca me esqueço, que eu fosse agora, tinha um macaco, eu não sei se era um macaco chimpanzé, porque tem o macaco prego, que é o preguinho, aquele, né, engraçadinho, e tem o chimpanzé que era maior, que ele era meio nervosão, aquele cara. Certo. Né? E aí, quando eu chegava com as bananas, o dono do circo, dá lá pro macaco. E eu ia dar as bananas pro macaco. Mas no circo eu só comia uma vez por dia. O circo dava comida pra gente uma vez por dia. E a gente passava fome. E eu ia dividir a banana, né? Eu dava uma pro macaco ali, tal, enquanto o macaco estava comendo, eu catava uma aqui também, eu descascava e ia comer. Mas só que o macaco era muito egoísta. Verdade, aquele tipo, eu nunca vi um macaco egoísta, rapaz. Porque quando eu descascar a banana, que eu colocar a banana na boca, ele já começa a gritar. Eu falava, cala a boca, seu filho, não é égua. E começava novamente. E eu ficava nervoso, porque eu queria comer a banana. Eu buscava, tava com fome. E o dono do circo já gritava, ei, dá a banana no macaco, não é pra comer não, porque não sei o que, tal. Você ele entendeu? já sabia, já se tocava de que era você. Já sabia, né? Que a gente tinha de dar pra ele. Já sabia que tinha de dar a banana pra ele. E eu não dava, às vezes eu dividia. Certo. Eu dividia a banana e ele ficava bravo. Eu não gostava daquele macaco. Aí eu pensei, eu falei, sabe uma coisa? Um dia eu vou abrir a jaula para esse macaco ir embora. Eu só não consegui porque a jaula tinha um cadeado aqui bem forte, né? Certo. Então a gente não conseguia abrir, porque na realidade eu ia soltar, era tudo aqueles bichos. É mais ou menos assim, né, de raiva. Né? Porque no circo, na realidade, doutor, aquilo lá, pelo amor de Deus,
Eu tinha 2 peças de roupa, inclusive, às vezes dava uma rasgadinha, eu pegava um araminho, eu mesmo costurava com um araminho ali, você entendeu? Eles não ofereciam qualidade de vida, condições nenhuma pra gente, e a gente era pressionado ainda. Quando falava de ir embora, eles falavam, se você for embora, nós vamos atrás, nós vamos te bater, nós vamos te matar. Eles pressionavam a gente nessa. Ô, Jota, diante disso aí, qual foi a lição que você tirou desse momento, desse período que você passou, né? E o que você falaria hoje de mensagem para as crianças? Porque podem acontecer até hoje de circos chamar a criança sem avisar o pai, ou seja, igual na sua situação. Qual que é a maior lição que você tirou de tudo isso? Bom, a lição que eu aprendi de tudo isso foi experiência. A valorizar cada vez mais o companheirismo, valorizar a vida, a transparência, a credibilidade. Até porque nos dias de hoje, quando chegam os ciclos, mesmo que eles quisessem, eles não conseguiriam fazer isso. Porque hoje o Conselho Tutelar, antes disso acontecer, já existe um Conselho Tutelar, o qual já impediria que fizesse esse tipo de coisa. Desde a entrada do menor no circo, da proteção ao menor ao circo, tem que ser acompanhado. Então, hoje, o mundo outro, né? É um outro nível, né? Mas quando eu saí do circo, eu não vim para Colorado. Um dia como outro qualquer, eu, Tartaruga, nós escapamos do circo, fugimos e fomos a pé. Saímos de lá de Bataguaçu, fomos a Três Lagoas a pé. Quando chegamos lá em Catadouro, pegamos o trem de ferro, fomos para Jundiaí, né? Chegamos em Jundiaí, queríamos chegar até São Paulo. Chegamos até São Paulo, não tinha onde ficar, onde ir, dormia debaixo do viaduto, ia em restaurante, pedir para lavar pratos, lavar banheiro a troco de comida, e assim sucessivamente. Fui trabalhar de pintor de paredes, naqueles prédios que é Coapar, aqui é Coapar, né? Lá é outros nomes, outro nome. Aqueles prédios lá e tal. Sim. Então a gente ia levando essa vida dessa forma em São Paulo, até que um dia eu voltei para Colorado, quando tudo iniciou no ramo da comunicação. No ramo da comunicação. Você é natural de que cidade? Bocaiúva. Estado de São Paulo. Não. Minas Gerais. Minas Gerais. Bocaiúva, naquela oportunidade, do distrito de Montes Claros, né, que é a segunda capital de Minas Gerais, né? Mas os meus familiares já moravam em Colorado, né? Entendi. Meus familiares vieram para Colorado em 1954, eu nasci em 1958, né? Sim. Mas a minha mãe teve eu lá em Minas Gerais, depois quando voltamos novamente para Colorado, onde estamos até nos dias de hoje. Jota, com toda a popularidade que você tem, que é notável, que todos têm ciência disso, você já recebeu proposta para ser líder na política, seja como no executivo ou no legislativo? Você já teve esse convite? Muitos. Muitos, até porque ninguém chuta cachorro morto, né? Essa que é a verdade, né? Hoje os partidos, eles procuram as pessoas populares, principalmente pessoas que são formadores de opinião pública, esse negócio todo é o prato cheio para a política partidária hoje no nosso país. Sim, já me procuraram para colocar o nome como vereador, como prefeito, como deputado estadual, você entendeu? Sim, eu ia falar do deputado estadual, porque eu acho que também, certamente, seria o caso. Exatamente, mas eu sempre gostei da política, mas não eu me ingressar na política, eu me infiltrar, conjuminar com a política, né? Eu sempre gostei de estar por fora, analisando e dar o meu parecer sobre a política partidária desse nosso país. Sim, exatamente, Jota. Obrigada aí pelos seus esclarecimentos. Por quê? Porque é uma pergunta que eu já fui questionada, né, por saber da nossa ligação, da nossa amizade. Por que não o Jota candidato a prefeito? Por que não o Jota candidato a deputado estadual? Porque know-how você tem, pode ter certeza. Olha, doutor, eu sinceramente, tá? Às vezes a verdade leva a cabeça da gente até a bandeja, mas eu sou muito curto e objetivo quando toca na política partidária desse nosso país, porque a política, perdão da palavra, mas a política partidária do nosso país é mais suja do que pau de galinheiro. Infelizmente são grupos, né? São grupos que criam siglas justamente para pensar no fundo partidário. Somente pensar no fundo partidário, não está nem um pouco preocupado com a situação do candidato, porque quando o candidato ganha, a vaga não é do candidato, é do partido. Exatamente. E eles brincam com a cara do povo. Brincam com a cara do povo.
Você entendeu? Então, nós temos um documento chamado Título de Eleitor, que a validade dele é só época de política, seja na política municipal, na política nacional, é só naquela época que tem importância esse título. Fora disso aí, ninguém te pede título, não vale nada, absolutamente nada. E hoje o próprio partido, os partidos, eles criam assim uma barreira, né, de aproximação com o próprio povo. Eles pensam muito em grupos. Eles se preocupam muito. Veja bem, na pandemia, por exemplo, né, nós tivemos muitos e muitos municípios. Quanto tempo demorou para chegar a vacina no Brasil? Na pandemia do Covid-19. Quanto tempo demorou? Lá em cima já estavam sendo aplicados. No Brasil dizia, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas justamente naquela época, quando dizia, não tem dinheiro no Brasil, o Brasil estava juntando dinheiro, um fundão, que seria praticamente mais de 8 bilhões de reais, que seriam destinados para os partidos dentro do país distribuírem. O que eles fazem com esse dinheiro? Comprar votos, comprar cestas básicas para poder ganhar votos. Exatamente. Dividir para os colarinhos brancos, para estar em aviões, jatos por aí, comprar fazendas, carros importados, viagens constantemente para os exteriores, para lá e para cá, enriquecendo ilicitamente todos os dias, enquanto o povo estava morrendo nas filas dos hospitais, nos leitos de hospitais, passando necessidade, crianças desnutridas, o índice de desemprego cada vez maior no país, e eles riam da cara do povo e transportavam, mostravam para o povo que a realidade do Brasil era uma outra, que não tinha desemprego, que o Brasil tem dinheiro, que o Brasil isso e aquilo, entendeu? Então eu acabei assim enojando com a política partidária desse país. Entendi. Entendeu? E foi uma das coisas que nunca fez com que eu participasse, e a gente vê certos tipos de pessoas que participam da política e que ganham a política. Chegou um momento que eu acreditei que quanto mais você mentir, quanto mais desonesto, mais safado você for, maior é a probabilidade de você ganhar uma cadeira, seja no executivo ou seja no legislativo. É bem isso. A verdade dói, a mentira fere, mas a gente prefere a dor da verdade. Infelizmente, né? Não é verdade? É isso mesmo, Jota. Jota, um pouquinho mais aí puxando para o seu programa. Como é que você prepara os seus programas diários? O programa J. Silva, das 8 às 10, pela Interativa FM, ninguém faz nada sozinho. Nós temos uma equipe. E graças a Deus nós temos uma equipe de competência, de profissionais, que realmente reza a cartilha que a gente apresenta, que a empresa apresenta. O programa é editado da seguinte forma: levantamos de manhã normalmente, nós temos os nossos correspondentes que já indicam os acontecimentos tanto na cidade como na região, no Paraná. Nós temos esse contato com outros repórteres também, que é uma troca de figurinhas também. E nós temos o repórter também que vai atrás da informação. Então, no período lá das 6 da manhã, 7 horas da manhã, nós vamos o quê? Editar a matéria, porque às vezes nós recebemos somente os tópicos das matérias. Entendi. Então, nós temos que formular, nós temos que editar a matéria. E nós temos um tempo praticamente de 40 minutos para fazer todo esse trabalho e selecionar quais são as matérias que vão para o ar. Aí, faltando 10 minutos para começar o programa, a gente já está com a pasta totalmente editado e vamos para o estúdio. Cada um já sabe o que vai fazer. Cada profissional sabe qual é o seu papel. Só que muitas vezes, doutor, o que acontece? Hoje o programa J. Silva se tornou realmente um patrimônio do povo. O que acontece? A gente vai com o programa produzido. Mas quando a gente entra no estúdio, inclusive a doutora já acompanhou lá como que é, né? Quando entra no estúdio, as coisas começam a acontecer. Tudo aquilo que a gente produziu, às vezes, não vai servir para nada. Porque vem outras matérias mais precisas, com mais destaque. E com mais urgência também. Com mais urgência também. E o programa, eu digo, mais de 50% do programa é feito improviso. É um jornalismo diferenciado, onde eu uso as minhas próprias palavras, pego os tópicos da notícia, né? Porque existe o jornalismo que você pega a folha, você tem que ler na íntegra, o que está escrito lá, total. No nosso caso, por exemplo, só pega os tópicos e deixa o papel ali e se inteira no acontecimento e improviso a gente passa a matéria de um modo diferenciado. Esse é o motivo, então, de tanto sucesso que o programa faz. Então, o caso do sucesso, o maior motivo do sucesso é Deus, né? É Deus que faz com que as coisas aconteçam, né? Mas
se a gente faz com amor, eu faço o que eu gosto. As pessoas falam, JC, mas você só trabalha 2 horas. Não, pelo contrário. 2 horas eu descanso, porque o programa, para mim, eu gosto tanto de fazer esse programa que durante 45 anos no ar praticamente, eu só tive férias 2 vezes. 25 anos só na cidade de Colorado, na Interativa FM, eu tive férias 1 ou 2 vezes, se tive, mas minha férias de 15 dias. A não ser que de vez em quando peço para o Alex ou alguém fazer o programa, quando de repente eu tenho um outro compromisso que não consigo deixar para depois. Então eles acabam fazendo o programa e eu acabo me afastando. Mas mesmo assim, meia hora para mim dá saudade, né? Dá saudade, com certeza, Jota. Tem um dado aqui que, na verdade, outras pessoas pediram para eu... E eu ouvi você falando e você conversando com o cantor, você falando como cantor e como compositor. Como é que é isso, Jota? Qual que você quer que eu fale primeiro? Como compositor ou como cantor? Como cantor. Vamos lá, como cantor. Quando que começou? Olha, quando eu estava em São Paulo, eu fui para São Paulo para ser cantor, né? Porque eu compunhava, tinha minhas composições e fui para São Paulo. Na época que eu cheguei lá, o meu objetivo era ser cantor. Mas eu gravei um disco, um compacto duplo, né? Eu gravei esse compacto duplo pela gravadora Scala naquela época, né? Uma gravadora que surgiu lá. Sim. E depois do disco pronto, aí de um lado eu cantando e do outro lado eu pedindo desculpa, porque eu acabei descobrindo que como cantor eu ia morrer de fome, né, em primeiro lugar. Meu Deus do céu, mas chegou a gravar o LP. Gravei, depois quiseram que eu gravar mais, depois eu também cheguei a uma conclusão que não era aquilo que eu queria, você entendeu? Porque se tem uma coisa que eu mais detesto é viajar, cantor tem que ficar viajando, eu não viajo. E eu falei, não, eu vou ficar só na linha de como compositor, mesmo como radialista. Aí eu acompanhava, porque em 1972, você veja bem, já naquela época, bem antes do rádio, né? Eu compus uma música que chamava Cristo, Quem é Você, naquela oportunidade que o Odair José gravou essa música. Nossa, na época que o Odair José gravou, o Odair vendia disco tanto quanto o Roberto Carlos. Sim. Odair José, que muitos se inspiraram em Odair José, o caso de Amado Batista, todo esse povo se inspirou no Odair José. Realmente. Né? E aquela minha música vendeu mais de 600 mil cópias naquela oportunidade, em 1972, que em 1973 o Odair regravou a música, porque fez tanto sucesso naquele ano. Hoje, por exemplo, uma música 15 dias já acabou o sucesso. Sim. E a música Cristo, Quem é Você, e outras mais de composição do Odair também, né? Perdurou mais de 3, 4 anos. E até nos dias de hoje, esta música é lembrada e usaram também até a melodia da música para fazer louvores para as igrejas, que é o caso da Igreja Católica também, quando fala os anjos, todos os anjos, que é uma melodia da qual é a melodia da música Cristo, Quem é Você. Nossa, que bacana, Jota. Isso me encheu de alegrias e tal, né? E lá para cá fizemos outras músicas aí, como a Última Carta do Marcos Roberto, que morreu recentemente, né? Guarida, parceria com a música Guarida, que gravou o Ney Mato Grosso, né? Minha Vida, do Mato Grosso e Matias. O Odair José, só no LP dele, em 1996, ele gravou 8 músicas minhas, né? Uma vez só, inclusive tá aí. Você entrar no YouTube, você vai lá ver lá, né? Composição J. Silva e tal, e tudo bem. Atualmente, né? Tem algumas canções, algumas músicas também com outros cantores, que é o Márcio Lemes, né? Que é o Cristiano Neves e outras pessoas lá em São Paulo. Só que se você me perguntasse qual foi a maior conquista, né? Sim. A maior conquista da minha vida, a minha maior aceitação da minha vida, se eu perguntasse isso, eu iria dizer para você que foi um momento em que aceitei a Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. Isso há 5 anos atrás, mais ou menos. A partir desse momento, então, comecei a acompanhar também músicas sacras, né? Músicas louvores. E dentro dessas músicas louvores, eu acabei também fazendo algumas composições que eu gravei e que está na atualidade, que está rodando no rádio, né? Que é a música Deus é Sempre Deus. Tem a melhor coisa, como chama lá? A melhor coisa da minha vida, né? Que é aceitar Jesus, tal, a volta de Jesus. Então tem feito assim, um trabalho, assim, uma coletânea só de músicas, só de louvores. E na verdade, o louvor, ele está em alta, na realidade, né? Sim. Os louvores, eles estão em alta, até porque existem, assim como você, o compositor,
existem outros compositores que elevam, e isso é muito importante na nossa região, ter alguém, no caso você, que compõe e que existe uma adesão para que essa música se torne sucesso. Não é verdade? Agora, a diferença, doutor, que eu vejo é o seguinte, entre a música quando a gente canta para Deus e quando a gente canta para o mundo. Sim. Né? Então, é uma diferença muito grande. Muito grande. O maior objetivo da pessoa que compõe, que canta uma música gospel, canta um louvor, ele nunca pensa em gravar para fazer sucesso, ele nunca pensa em gravar para poder cantar, para que as pessoas possam elogiá-lo, ostentá-lo na música. Eu, por exemplo, quando eu componho a música, eu componho em cima da palavra. Então, quando eu faço um louvor, é para agradar a Deus e não o mundo. Entendeu? Quando eu canto, eu não quero cantar para o mundo, que o mundo possa me escutar. E que através das minhas canções, o Espírito Santo, pela sua misericórdia, possa nos dar a oportunidade de angariar almas para Jesus. Porque o fator primordial é cantar para Jesus. Certo. Porque a palavra diz também, né? Que tudo que Deus criou, tudo que existe na terra, criado por Deus, tem ligação nos céus. E tudo que acontece de bom na terra, os céus fazem festa. Então, quando a gente louva, quando a gente canta para Deus, para Jesus, não só Deus, como os anjos também fazem festa no céu. E abençoa a vida da gente e abençoa a vida daquele que também está ouvindo. Isso é o importante, esse é o objetivo. E não gravar simplesmente por gravar, ou mostrar a música no rádio, na televisão, para o povo, para o mundo. Não, o mundo vai ouvir. E pela misericórdia de Deus, o mundo vai ouvir e pode até aceitar a Deus, assim como a gente aceitou de uma maneira muito especial, que é o que acontece, como acontece hoje na vida da gente. Jota, é impressionante como você tem assim o dom da palavra e como você consegue se expressar ao ponto de todos entenderem a mensagem que você está passando e o que você está querendo dizer. E, na verdade, eu tinha uma pergunta para fazer para você. Você já deixou aí qual foi a sua melhor e maior experiência, que foi ter recebido Jesus no seu coração, como você bem disse. Ter aceitado Jesus como muito suficiente salvador da minha vida. Certo. E assim, Jota, nós estamos finalizando esse bate-papo, que foi muito proveitoso, foi muito valioso para mim. Aprendi, conheci a sua história com mais aprofundamento, mas eu queria saber de você. Qual que é a mensagem que você deixa para todos aqueles que vierem clicar ali no sininho do YouTube para assistir esse bate-papo que nós tivemos, essa entrevista? Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Olha, a mensagem de otimismo, a mensagem de transparência, de credibilidade, a mensagem que eu diria hoje, além do companheirismo, da confraternização, o respeito, o carinho, entenderem as pessoas das formas que elas são, em vez de criticar, vamos encontrar soluções para resolver os problemas. Mas a mensagem final ela está em Salmos 128, certo? Que diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda pelos seus caminhos. Maravilhoso, né? Tudo na tua vida irá bem. Quer dizer, comerá do trabalho das tuas mãos. A tua mulher, feito uma videira frutífera, né? Estará sempre ao redor de tua casa, e teus filhos comparado como uma árvore, como uma figueira, né? Sempre obedecendo os pais, obedecendo as mães, procurando soluções que, em coletividade, construir um mundo melhor. Porque o que a gente vê nos dias de hoje, infelizmente, é a individualidade, é alguém querendo passar por cima de alguém, é alguém desrespeitando alguém. Hoje a gente percebe, a tecnologia está tão avançada, eu não sou contra o progresso, eu sou contra a mente, porque nós temos o livre-arbítrio para pensar, fazer as coisas da forma que a gente achar por melhor. Só que isso tem um preço. Isso pode levar até o próprio planeta por uma decadência. Não só uma decadência profissional, mas uma decadência também espiritual. Porque se você também entrar em Crônicas, por exemplo, entrar na palavra, né, em Crônicas, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, você vai ver o que fala, né?
O que Deus quer passar para a humanidade? Quando muitos perguntam por que acontece tantos acidentes, por que tantas barbaridades, desencontro, desavença, briga, pai desrespeitando filho, filho desrespeitando pai, você entendeu? Então existe uma passagem ali dentro do texto que se diz, se todos entenderem que eu sou Deus, criador de todas as coisas, e se todos, de certa forma, dobrarem os seus joelhos, né, implorarem a mim, eu, do meu reino, eu escutarei todas as clamações e sararei a terra. Olha isso. Isso é uma mensagem maravilhosa para as pessoas entenderem que Deus nos fez para amá-lo sobre todas as coisas e que não existe outro caminho, porque a própria palavra diz, Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E no início de tudo, o que Deus fez? Deus colocou o seu filho, o único filho, né, para todo aquele, mandou para vir na terra, passar por todas essas situações, esse sofrimento. Era um único filho, né? Você sabe o que é ser o único filho? E Deus mandar ele para a terra para passar tudo o que ele passou, dizendo. Ele mandou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde está a vida eterna? É na terra? Viver 60 anos é vida eterna? 80 anos é vida eterna? 30 anos é vida eterna? Não, a vida eterna é aquela que permanece para sempre ao lado da promessa de Deus, do galardão de Deus, que é os céus. Jota, você se considera pastor ou já te deram mais essa função? Pastor. Não, eu me considero um ser humano que obedece a Deus. Somente isso, porque tudo que eu faço, primeiramente eu tenho que servir o meu Senhor, tenho que servir a Deus. As demais coisas serão acrescentadas. O que Deus diz? Lá em Marcos 16, 15, 16, o que fala? Idem por toda parte e pregai a palavra do Senhor. Aquele que crê vai ter a salvação. Então, todas as minhas comunicações, de uma maneira ou de descontraída, ou chorando ou rindo, eu nunca deixo de levar a palavra de Deus, porque ele se sente bem e é isso que ele espera de nós, para que nós também tenhamos a nossa recompensa lá com ele, lá no reino dele. Porque o preparo já está comprovado que você tem. E o reconhecimento de outras pessoas também. Então, só falta você dizer sim. Mas o que você entende por preparo, eu entendo assim, eu não estou preparado. O que vem da gente não é da gente, o que vem é do Espírito Santo, porque nós não temos, como se diz, esse poder de expressar uma palavra tão significativa que pudesse conquistar uma alma se ela não vier através do Espírito Santo. Nós apenas somos um instrumento, mas a parte final não tem aquele velho ditado que diz, eu faço planos, mas quem finaliza é Deus. Então eu me preparo e Deus coloca as palavras na minha boca para me falar da maneira em que ele gostaria que fosse falado. Então não é de mim, e sim dele. Tudo que for de mim, infelizmente, é inútil. Jota, bom, em nome de toda a equipe aqui do Renata Sanches Podcast, quero externar para você toda a minha gratidão, todo o meu carinho e a minha admiração que eu tenho por você, que com certeza só aumentou. Então, você não foi convidado para ser o primeiro entrevistado, vamos dizer, esse bate-papo por acaso, né? E assim como você, Deus sabe de todas as coisas. Então, foi permissão dele e deu muito certo. Eu estou muito feliz. Tenho certeza que todos que clicarem no YouTube, assistirem esse bate-papo nosso aqui, vão se identificar em algum momento com o que você disse. Bom, eu me sinto muito honrado por estar aqui, como disse no início do nosso bate-papo, do fundo do coração de estar aqui participando desse podcast, né? Sendo eu o primeiro, é uma responsabilidade muito grande. Eu espero, né, ter alcançado o objetivo. De repente a gente vem pensando uma coisa e acaba sendo tudo diferente, né? E eu agradeço por essa oportunidade e peço a Deus que abençoe cada vez mais a tua pessoa, a tua família, os familiares da tua família, e que cresça cada vez mais a tua sabedoria, a tua inteligência, essa humildade, essa maneira de ser, e Deus abençoe grandemente. Muito obrigada, Jota. Jota, agora o teste final. Nós temos um troféu aqui, na verdade é uma caricatura da nossa logo, tá? E
do que você viu, do que você sentiu aqui. Vamos imaginar que esse seja um troféu do Oscar. Certo? Para quem, Jota, você daria esse troféu? Esse troféu hoje, primeiramente, eu daria para Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo. E se sobrar um pedacinho, eu vou dar para minha madrasta. Para minha mãe com 84 anos, que foi uma heroína. Na realidade, eu perdi a minha mãe. Minha mãe faleceu com 23 anos de idade. E eu tinha menos de 2 anos de idade. Então, todo esse tempo ela me cuidou. Até nos dias de hoje, ela cuida da gente. Ai, certo? Que lindo, então, eu devo, assim, uma gratidão muito grande a ela. Primeiro a Deus e a ela. E tantos ouvintes, né, tantas pessoas e a tua equipe maravilhosa que nos recebeu aqui de uma maneira tão carinhosa. Muito obrigado. Imagina, Jota. Bom, o nosso podcast separou aqui uma lembrança para você. Opa! Tá? Quero entregar para você, então. Muito pra obrigado. Para ficar marcado. Né? Muito obrigado. Que Deus abençoe, olha. É naquela câmera, não? Pode. Opa! Olha só que presente que eu recebo aqui da podcast da Renata. Isso, essa é da... E esse copo também, viu? Esse também pertence a mim? Esse também pertence a você. Uma andorinha sozinha não faz verão, mas muitas podem fazer toda uma estação. E para você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigada. Mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.